113, que está no boletim, 1 a 3, que nós vamos ler a uma só voz. Que diz assim, leiamos: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que a gente lê essa parte aqui, eu lembro para os irmãos, e eu sei que alguns não lembram, por isso que esquecem. Ocaso é o contrário de nascer do sol. Então, do nascer do sol até o ocaso é sinônimo de pôr do sol. Do nascer do sol até o pôr do sol, louvado seja o Senhor. É isso que o homem diz aqui. Então, na Bíblia tem umas palavras que caíram em desuso ou não fazem parte do vocabulário normal das pessoas. E de vez em quando uma palavra dessa é citada aqui, eu digo para os irmãos o que quer dizer isso. Por quê? Porque a maior parte dos irmãos lê a Bíblia, quando lê a Bíblia, lê essas palavras, não sabe o que quer dizer e fica por isso mesmo. Passa o resto da vida lendo a Bíblia sem saber o significado de várias palavras. Lá na sala com minhas crianças, lá, meus adolescentes, eu estou ensinando para eles. Cada palavra dessa, e vocês sabem que palavra é essa? Nenhum deles sabe. Não. Diga, como é que você lê a Bíblia sem saber o que é? Aí eu vou ensinar cada palavra o que é, qual é o contexto, todas elas. Papai fazia isso com a gente desde criancinha. Muito bem, irmãos. Há um hino que está aí. Vamos nós louvar a Deus. Vamos. Ao Senhor de toda luz. Santo, santo. Vamos nós louvar a Deus. Vamos ao Senhor de toda luz. Santo, santo. Exaltado, já falei para os meninos lá, exaltar quer dizer levantar, colocar numa situação a mais alta possível. Esse é o nosso Deus. Nós estamos tratando com os meninos lá dentro exatamente sobre isso, mostrando para eles o que é a majestade de Deus. Como era de se esperar, eles não sabem nem o que é que quer dizer a palavra majestade. Nem isso os meninos sabiam o que é que quer dizer, não é? Muito bem, então, irmãos, nós temos uma outra leitura, que está aqui no boletim também, do Salmo 146, eu botei 147 aí, mas é 146, de 1 a 10, que nós vamos ler de forma alternada. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, de forma alternada. Eu leio um versículo, os irmãos o próximo, e a gente vai assim até o versículo 10. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor
não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios, todos. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Então o salmista aqui, ele está ordenando a ele mesmo, digamos assim. Eu acho interessante que Davi, ele pastoreia ele mesmo. Louva, ó minha alma. Ele está pastoreando ele mesmo, ele está dando ordem para ele. Ó minha alma, louva ao Senhor. Louva ao Senhor, louvarei ao Senhor. Aí ele fica mostrando aqui, por que ele deve louvar? Porque ele sabe quem é esse Deus. Não adianta confiar em príncipe. E ele, não sei se esse salmo é de Davi, não estou lembrado aqui agora, mas ele ou quem escreveu, ele sabe que os príncipes naquele tempo, os príncipes dos reis, têm todo o poder sobre a nação a qual ele governa. Mas ele está dizendo, não adianta confiar nessas pessoas, porque eles não podem fazer nada pela minha salvação. Eu tenho que confiar no Deus de Jacó. É nesse que eu tenho que depositar minha esperança, no Senhor Deus, porque Ele ajuda os desvalidos, Ele mantém a sua fidelidade, Ele é Senhor dos céus e da terra, Ele apoia, ampara a viúva e o órfão, Ele faz justiça. Então é isso, o salmista está mostrando aqui, por que a minha alma deve louvar o Senhor? Porque Ele é soberano, falei hoje para os meninos lá, porque Ele governa sobre tudo que Ele mesmo criou. Louvado seja o nosso Senhor, porque o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, que é Sião? Monte Sião, onde está a cidade de Jerusalém, onde estava o templo naquela época. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. De adoração ao Senhor. Amém. Irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Em 1 João, primeira carta, primeira carta de João, já lá perto do final da Bíblia. Leremos no capítulo 12, os versículos 15, 16 e 17. Primeira João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Nós vamos falar hoje sobre o poder que o mundo exerce sobre nós e como é que a gente vence esse poder. Só há um meio, só há um poder capaz de vencer o mundo. Jesus Cristo fez isso na cruz do Calvário. Mas no tempo, estas coisas estão acontecendo para nós ainda. E nós vamos ver isso aqui. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo.
Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Olhem, irmãos, pelas coisas, pelo que está acontecendo, não só aqui na nossa igreja, mas em qualquer igreja, a quantidade de pessoas que eu sei aqui na nossa igreja, que deveria escutar essa pregação, e não está aqui, eu acho que deveria. Mas Deus achou que não. Que se Deus quisesse, elas estariam aqui para ouvir. Elas não vieram porque não quiseram. Então Deus deixa. Não querem ouvir a exortação? Não querem ouvir o ensinamento? Então continuem com seus problemas. Continuem tentando resolver os seus problemas pelos seus meios. Olha, irmãos, nos últimos domingos a gente vem pregando uns sermões que a gente, pela nossa cultura, não consegue sequer fazer um encadeamento desses sermões. O que é que um sermão desse tem a ver com o outro, domingo após domingo? Nem isso, pela nossa cultura brasileira, nem isso a gente consegue. Quando há o que as igrejas aqui no Brasil inventaram, de fazer uma série de conferências, digamos, pronto, a igreja tal vai apresentar uma conferência tal sobre casamento, então vai ter culto quinta, sexta, sábado e termina domingo. Nem isso tem mais hoje, porque ninguém aguenta mais 4 dias não, às vezes é só sábado e domingo mesmo. Aí vem um pastor não sei quem para falar sobre casamento, aí as pessoas vão e escutam sermões encadeados. O que quer dizer? Encadeia. O cara começa falando tudo, o tema é o casamento. Ele começa falando no primeiro domingo, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, falando sobre o mesmo tema. Então, na nossa cultura brasileira, a gente só escuta sermões encadeados nessas situações. Mas não é assim não, irmãos. Qualquer sermão da Bíblia está encadeado. Porque a Bíblia é a Bíblia, então qualquer coisa que eu falar aqui está na mesma cadeia. Palavra de Deus e ensinamento para nós. Nenhum versículo da Bíblia está dissociado do contexto geral da Bíblia. É por isso que é tanta besteira nas pregações, porque as pessoas pregam sermões em cima de um versículo, como se aquele versículo tivesse uma história nele sozinho. Não tem. Qualquer versículo da Bíblia faz parte de um todo. E esse todo, como eu tenho explicado para vocês aqui, na história da Bíblia, desde Gênesis 3,15, chama-se redenção. Plano de Deus para resgatar a sua criação, que Ele mesmo amaldiçoou. Através de um Messias que Ele prometeu lá em 3,15. Jesus, nós temos pregado, há 4 domingos nós estamos pregando sobre esses assuntos aqui. E temos sido incisivos em lembrar aos irmãos que esse Messias, que por enquanto ainda é o Messias, ainda é o advogado que está lá junto ao Pai, quando ele vier de novo, ele não virá mais como Messias, ele não virá mais como Salvador, ele não virá mais como advogado, ele virá como juiz. Quem é, é, quem não é, não é. E como nós vimos no domingo passado, nós temos certeza de que ele virá, porque ele já veio. Como nós vimos no domingo passado sobre os heróis da fé, eles criam
na promessa de Deus, porque eles sabiam de coisas passadas que haviam acontecido, como por exemplo a criação do universo. Eles sabiam, eles viviam num universo que foi criado por Deus, eles sabiam disso. Então se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer mesmo. Vem o Messias, e eles viveram nessa promessa sem ver o cumprimento da promessa. Por isso, nós que sabemos da história deles e a do Messias, e que o Messias veio, nós temos mais motivo ainda para ter certeza de que Ele virá de novo como juiz. Há um remanescente fiel que Deus prometeu, que jamais se esquecerá dessas coisas. Embora a igreja no geral, qualquer uma, esteja cheia de gente, inclusive pastores, que não lembram dessas coisas ou não sabem, há sempre um remanescente fiel que não esquecerá jamais disso. E nós vimos alguns domingos passados também que esse remanescente fiel receberá de Deus um coração novo, receberá de Deus um espírito novo. Além disso, Deus colocará o seu espírito nesses salvos para que eles obedeçam. O Senhor colocará o seu temor nessas pessoas para que eles andem de acordo com os seus estatutos e os seus juízos. Estes e somente estes são os salvos. Estes e somente estes são o remanescente fiel. Estes e somente estes são a igreja de Jesus Cristo. Também mostramos como é que Deus faz essa ação maravilhosa. Como é que Deus cumpre esse pacto que Ele prometeu lá na criação? Como Deus operacionalizou isso? Mostramos aqui que foi na pessoa do seu Filho, aquele Messias prometido lá a Eva, aquele que pisaria a cabeça da serpente, aquele que Isaías falou como servo sofredor, eu preguei aqui sobre isso, aquele que nasceu de Maria, que se criou em Nazaré, e que de fato foi o servo sofredor, era Deus. Era o Filho de Deus. Foi necessário que Deus viesse ao mundo. Por quê? Porque a justiça de Deus tinha que ser aplicada, mas o homem pecador não conseguiria, nem que Deus matasse o mundo todinho, como ele fez lá no tempo de Noé, não resolveria. Porque quem afrontou a Deus foi o homem pecador, foi o homem humano que desonrou a Deus. Então tinha que ser um homem que iria honrar a Deus. Só que nem o homem pecador conseguiria fazer isso. Então o próprio Deus tomou forma de homem e cumpriu. Assumiu a culpa de todo mundo. Carregou na cruz as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas doenças, dores, que tudo isso é consequência do pecado. Pois é, foi essa forma. Para quê? Para que Ele fosse o justo e o justificador daqueles que creem em Jesus Cristo. Nós vimos tudo isso já. Aí por último, no domingo passado, nós falamos sobre o poder da fé. Fé em quê e em quem? Fé em Deus, nessa história de doido, como Paulo diz, isso é loucura. Para os que se perdem. Mas para nós, os salvos, o remanescente fiel, a igreja verdadeira, isso é o poder de Deus para a salvação. E quantos creem nessa história? Pouquíssimos, irmãos. Mas bota pouquíssimos nisso. Saber da história todo mundo sabe. Isso é muito fácil. Saber da história todo mundo sabe. Como é que eu sei que são pouquíssimos? Porque Jesus disse primeiro, Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são os eleitos. E a gente vê pela vida de cada um, pela vida das pessoas que estão na igreja, pela vida dos próprios pastores. Irmãos, eu sou pastor. Não participo da tal associação de pastores do estado da Paraíba. Eu nunca fui a uma reunião desses camaradas e nem vou. Mas os que vão, quando a gente se encontra, eles conversam, contam o que é que acontece nessas coisas, o que é que estão acontecendo nas igrejas. Eu digo, meu Deus do céu. Eles contam as atitudes deles mesmos, o que é que eles fazem para conseguir ter igreja cheia. Meu Deus do céu,
E é por isso que eu não vou para essas reuniões. Eu não tenho o que fazer lá. Eu não vou conseguir pregar para nenhum deles, todos eles são pastores. Eu não vou compactuar com aquelas patifarias para angariar clientes para minha igreja, por exemplo. Então não tenho o que fazer lá. Olha, irmãos, nós vimos que foi obrigatório que o próprio Filho de Deus viesse à terra para morrer como servo sofredor. Por quê? Porque isso faz parte de um pacto que Deus fez, de uma aliança que Deus fez, e Deus é eterno, a sua aliança é eterna, como ele disse a Abraão: farei contigo aliança perpétua. Só que não é possível que um crente verdadeiro, um eleito de Deus, alguém que faz parte do remanescente fiel, alguém que faz parte da igreja verdadeira de Jesus Cristo, não é possível que esta pessoa eleita não considere estas coisas que eu falei antes aqui, que eu já preguei nos últimos 4 domingos. Não é possível que ele não considere o que Deus disse, que aqueles que eu elegi, eu vou tirar o coração de pedra, eu vou colocar o coração de carne, eu vou dar um espírito novo, eu vou colocar o meu espírito nele, eu vou colocar o meu temor nele, para que ele ande de acordo com as minhas leis. Não é possível que essa pessoa não considere que como foi que Deus fez isso. Isso aí fazia parte da aliança que ele prometeu. Ele fez através do seu filho, que veio aqui, que morreu, que cumpriu todo o plano de Deus. Não é possível que essa pessoa não considere o que nós pregamos sobre a fé, o que é, como é que vive um eleito, que nós pregamos domingo passado. Não é possível, irmãos. Não é possível. Uma pessoa que não considera essas coisas, eu garanto a vocês, sem medo de estar errando diante do meu Deus, essa pessoa não é crente, não é salva, nunca foi. E mais, preste atenção para a gravidade do que eu vou dizer agora, provavelmente nunca será. Porque a Bíblia diz em Hebreus, que eu preguei domingo passado, aquele que já experimentou os dons de Deus. Que dons de Deus que ele está falando? É falar em língua? Não. É o conhecimento da palavra, é a pregação, é a comunhão dos irmãos, é as orações, os cânticos, as belezas de ser crente. Quem já experimentou isso e não liga para isso, não tem mais jeito. Então, irmãos queridos, por que é que as pessoas não consideram isso? Porque o mundo em que elas vivem, e que todos nós vivemos, exerce um poder muito maior. Então, para essas pessoas, aquele versículozinho que diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, não se aplica a essas pessoas. Essas pessoas não estão debaixo da aliança de Deus, não fazem parte do pacto, mesmo estando na igreja, mesmo sendo pastor. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como é que eu venço então esse poder desse mundo tão desgraçado e tão poderoso? Como é que eu venço? Primeiro, eu tenho que conhecer o mundo, eu tenho que saber que mundo é esse. Jesus diz: quem é o rei que vai para uma batalha sem considerar se o exército dele está capacitado para enfrentar o outro exército? Então como é que eu vou enfrentar o mundo se eu não sei nem quem é o mundo? Se eu nem considero essas coisas? Eu estou na igreja, me ensinam que Jesus é isso, que Jesus é aquilo, que Jesus me ama, que Jesus não sei o quê. Sim, mas está tudo certo. Eu continuo no mundo do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito, cometendo os mesmos pecados. Isso não me fere, isso não fere minha consciência, eu não tenho qualquer prazer em Deus. Eu venho para a igreja porque eu tenho uma cultura de vir para a igreja, pronto. Mas isso não fere minha consciência pecar. Eu saio da igreja muitas vezes e vou para um hotel. Quantos irmãos fazem isso?
Quantos saem da igreja e vão para um motel? Rapazinho e a mocinha. Quantos? Irmãos, a coisa é muito mais séria e mais grave do que o que a gente imagina. Nós precisamos olhar o mundo, enxergar os encantos do mundo, as maravilhas do mundo, e perceber as armadilhas que estão escondidas nessas maravilhas. É claro que nesse contexto aqui, aliás, no contexto quase todo da Bíblia, quando fala em mundo, está falando exatamente nas coisas que o mundo oferece. O mundo é de Deus, o mundo não é do diabo não, mas Deus o entregou à corrupção, foi Deus mesmo quem o amaldiçoou e disse que ia acontecer tudo isso, foi Deus mesmo. E desse mundo eu vou tirar o meu remanescente. Foi Deus mesmo que fez assim. O problema é, todo mundo que se diz religioso acha que faz parte desse remanescente, mas só faz parte aqueles que eu tenho mostrado aqui, há 4 domingos que eu vim pregando, o assunto é o mesmo mostrando. Mas como eu não disse, olha, as pregações vão tratar, eu não disse, eu tenho certeza absoluta, que nenhum irmão percebeu, que eu estava tratando do mesmo assunto, e cheguei arrochando nó, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque nós não temos essa cultura. Não é cultura de brasileiro. Pois as pregações estão na internet, estão no site da igreja. Vamos olhar de novo, vamos escutar de novo. Aí vocês vão ver que o pastor está arrochando nó aqui. A cada pregação ele está arrochando nó. Ele está mostrando como foi que aconteceu, por que aconteceu, como se deu, como é que eu tenho fé, o que é fé. Vamos ver lá, tudinho. Então, irmãos, preste atenção. Esse contexto, mundo, está falando de tudo que o mundo nos oferece. Todas as maravilhas que o mundo nos oferece. E por que esse mundo nos oferece tantas maravilhas? Para nos iludir, para nos afastar de Deus. Tudo que o mundo nos oferece, preste atenção, tudo é tudo. Tudo que o mundo nos oferece visa nos afastar de Deus. Os encantos do mundo. Se você pensar um pouquinho, até quem é mais jovem aqui, quem é mais velho vai lembrar mais fácil. Mas até quem é mais jovem aqui, pense um pouquinho, que você vai ver que os encantos do mundo, as maravilhas do mundo, são a causa de todas as tragédias humanas do próprio mundo. É o mundo quem oferece as coisas para as pessoas, e é o mundo quem faz com que as pessoas se matem por causa dessas coisas. É o mundo que faz o marido brigar com a mulher porque quer gastar, fazer isso, fazer não sei o que, e a mulher dizendo, mas bem, nós não pudemos, porque ou vice-versa, porque a mulher quer isso, porque quer não sei o que, porque a mulher não endivida todinho, pois é o mundo. E essa briga entre duas pessoas, por causa de bens do mundo, esses bens envolvem tanto coisas quanto valores, tipo poder, fama, prestígio. Pois é, esse atrito que começa entre duas pessoas, ele nada mais é do que a guerra entre nações. Não se esqueçam que nações é o agrupamento de pessoas em um determinado território, com uma determinada língua, com um determinado conjunto de leis, costumes. Pois é. Aí uma nação também quer determinados bens, poder, prestígio, mas a outra acolá também quer. O que é nação? Um monte de gente. Então duas pessoas. Começa com duas pessoas. Eu vou falar daqui a pouco, Caim e Abel. Abel foi prestigiado por Deus, Caim não, pois Caim matou Abel. Pronto, está resolvido o problema. Tudo que o
o mundo nos oferece visa nos afastar de Deus. Tudo. E é por isso que acontecem as tragédias, porque o mundo está entregue a si próprio, e foi Deus quem entregou. Está escrito lá em Romanos, capítulo 1. Os homens não adoraram a Deus, os homens não glorificaram a Deus, os homens não deram a Deus a majestade que Ele tem, pois Deus os entregou às suas próprias paixões. O que são paixões? Desejos desenfreados. É isso aqui que João chama de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Vamos desmembrar isso já aqui. É a mesma coisa. Foi Deus quem entregou, não foi o diabo não. O diabo faz parte desse processo de Deus, e eu tenho que saber disso. Para eu entrar nessa luta, eu tenho que saber disso. Quem é o rei que vai para uma batalha sem conhecer o exército do adversário? Todos nós sabemos, irmãos, até os mais jovens, tanto pela experiência da humanidade, como pelas escrituras sagradas, que as lutas entre pessoas evoluem para lutas entre nações, por causa da ambição desmedida pelas coisas do mundo. Os Estados Unidos querem o petróleo daqueles países do Oriente Médio, aí haja comprar briga com um com o outro para ver se leva algum lucro nessa história, e de quebra vende armamento para eles. Bom demais. Fomenta até a guerra para levar vantagem nisso. Não interessa quantos vão morrer lá. É assim que funciona o negócio. Tudo por poder, por ter as coisas. Paixões da carne, que termina se resumindo em poder, dinheiro, fama e sexo. O sexo está embutido nesse processo todinho. Tiago 4:1, vamos ler aqui. Tiago 4:1 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Atenção, que há entre vós quem? Para quem Tiago estava escrevendo? Para a igreja. Tiago não estava escrevendo para o Iraque e o Irão e não sei quem que vive lutando, ele estava escrevendo para a igreja, para os irmãos, para vocês, para nós. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na carne? Esse carne aqui é sinônimo de mundo, é sinônimo de concupiscência. É o que Paulo também diz lá em Gálatas capítulo 5, na luta que há entre a carne e o espírito. A carne é o mundo, é a minha natureza pecaminosa, são as minhas vontades. Eu quero e mato, se for preciso, pelo que eu quero. A Bíblia trata do mesmo assunto de capa a capa, é só você saber identificar. Sempre foi assim, irmãos, sempre será assim, até que Jesus volte. Nós também sabemos pelo ensino bíblico, eu de vez em quando falo isso aqui, que só há 2 tipos de pessoas no mundo: as salvas e as condenadas, o remanescente fiel e o resto do mundo. As salvas são aquelas que se satisfazem em Deus. O meu prazer está no Senhor, o meu prazer está em fazer a vontade dEle. Como Jesus disse, até a comida, será que trouxeram comida para Ele? Ele não está mais com fome. Jesus disse: meus filhos, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Vocês nunca aprenderam nada. Seus discípulos, vocês nunca aprenderam nada. Como eu falei ainda agora, irmãos, desde Abel, os primeiros viventes no pecado, desde Abel, que ofereceu sacrifício agradável a Deus, para as pessoas salvas,
Deus é o seu prazer. Fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que tem. É a coisa mais gratificante que tem. Eu sei que eu estou fazendo a vontade do meu Senhor e não a minha, e dizendo que é a vontade de Deus. Isso é moda. Ah, pastor, eu entreguei tudo a Deus e tal. Que entregou a Deus o quê, rapaz? Eu não conheço sua vida. Eu não sei como é que você age. Não, pastor, eu estou no centro da vontade de Deus. É mesmo? O centro da vontade de Deus é a Bíblia. Você pelo menos lê a Bíblia? Não. Mas jura de pé junto que está no centro da vontade de Deus. Você ora? Não. Mas jura de pé junto que está no centro da vontade de Deus. Está com o namoro todo errado, mas jura de pé junto que está de acordo com a vontade de Deus. Pois é, irmãos, o salvo é aquele que tem uma preocupação sempre constante de agradar a Deus, aquele que o resgatou do inferno. Esse remanescente fiel. Essa é a igreja de Cristo. Esses são aqueles a quem Deus chamou, tirou-lhes o coração de pedra, colocou-lhes o coração de carne, colocou-lhes um espírito novo, colocou neles o temor de Deus. O que é temor? É respeito, é obediência, é reverência, é honra a Deus. E mais, para que eles não se desviem desse caminho, colocou neles o espírito dele. Jesus não disse: eu vos deixarei outro consolador para conduzir vocês até que eu volte. Olha, irmãos, é por isso que para as pessoas salvas, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é a coisa mais preciosa que existe. É a maior glória para uma pessoa aqui na terra, é conhecer e saber essa história da cruz, porque foi na cruz que Jesus me salvou. Não é só saber intelectualmente disso, é entender. Irmão, se a gente, oh meu Deus do céu, se a gente, você já pensou que é isso? Deus, o Criador do universo, Ele se fez homem, Ele veio aqui à terra como servo sofredor, Ele morreu numa cruz, o próprio Deus Pai crucificou o próprio Deus Filho, por causa do meu pecado, e eu não lembro, mesmo sabendo disso, quão terrível é esse pecado. Por que eu não lembro disso? Porque eu não sou salvo. É simples assim. O próprio Deus crucificado por causa do meu pecado, e eu não dou a mínima para isso. Eu apenas sei dessa história, me contaram essa história, eu sei, vou para a igreja, canto, levanto a mão, bato palma e tudo. Sim, e aí? O macumbeiro vai lá para o centro do terreiro dele lá e também dança e não sei o que e tal. O católico também vai lá para a igreja dele e hoje está até igual os evangélicos, batendo palma também. Tudo é uma bênção, ou abençoado, ou não sei quem. Ah, é tudo maravilhoso, não sei o que, está amarrado. Ó glória, está tudo igual. Tá tudo, até os macumbeiros estão dizendo agora isso também, está tudo igual. Mas ele não sabe o que é essa história que eu tenho pregado aqui há 4 domingos. Ele está aqui da igreja, escuta essa pregação que eu preguei, vocês estavam aqui, todos eles, todos vocês, a maior parte, mas não sabe o que quer dizer isso. Eu escuto intelectualmente, eu entendo, mas eu não capto isso. Como é que eu sei que não capta? Porque minha vida não mudou nada. Aquela pregação não alterou absolutamente nada na minha vida. Ou seja, ela não teve qualquer impacto na minha vida, ou trocando numa palavra, mas não serviu para nada.
Irmãos, a cruz tem uma importância tão grande, a morte de Jesus tem uma importância tão grande, que nós temos um testemunho na Bíblia de um homem que a gente conhece, pelo que ele fez no Novo Testamento, depois de Jesus, é o homem mais importante. Claro que eu estou falando do apóstolo Paulo, não que ele seja mais importante do que os outros, não. Para nós, o legado de Deus para nós através de Paulo, todo mundo sabe. O Novo Testamento quase todo é de Paulo. Então, olha o testemunho de Paulo aos Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vocês sabem quem disse isso? O arrogante fariseu Paulo, o arrogante doutor Paulo, o arrogante poderoso Paulo, fariseu, poderoso a ponto de arranjar uma guarda romana para andar junto com ele, para prender cristão. Olha o poder que esse homem tinha. Um judeu, mas tinha poder para conseguir uma guarda romana, soldados do Império Romano, para perseguir religiosos que ele entendia que estavam errados. Olha o poder que esse homem tinha. Quais são as concupiscências da carne? Poder, dinheiro, sexo, fama. Pois é, ele obviamente tinha todas essas coisas se ele quisesse. Ele está dizendo aqui, todas essas coisas foram crucificadas na cruz de Cristo. Essas coisas não têm mais nenhum poder sobre mim. O mundo, essas coisas são o mundo. Isso não tem mais poder para mim. Isso foi crucificado na cruz. E eu também crucificado para o mundo. O mundo foi crucificado para mim na cruz e eu fui crucificado para o mundo na cruz. Eu não tenho mais negócio com o mundo. E disse para os filipenses, disse para os coríntios: olha, eu quando vim pregar para vocês aqui, eu não vim cheio de doutorança, não. Por isso que ele diz, eu considero tudo como refúgio. Refúgio é esterco, esterco é estrume. Ele não deixou de ser intelectual, não. Ele não se esqueceu da ciência que ele sabia, não. Quando ele diz que eu considero isso tudo como refúgio, ele diz, isso não tem mais nenhuma importância para mim, para a minha salvação. Para a minha salvação, agora o que tem importância é a cruz de Cristo. Foi isso que ele disse aos coríntios: quando eu vim pregar entre vós, muito diferente da forma como ele pregou lá em Atenas, e lá ainda deu uma de doutor, e se deu mal. Embora todos os livros mostrem a pregação de Paulo em Atenas como a coisa mais maravilhosa do mundo, pois foi o único fracasso dele, em termos de evangelista, porque lá ele quis evangelizar como um doutor, não deu certo. De lá ele foi para Corinto, e lá a pregação dele em Corinto foi totalmente diferente. Quando eu vim ter entre vós, eu saí de Atenas, onde eu dei uma de doutor para os doutores. Pois bem, mas para vocês aqui não, eu cheguei aqui humilde, humilhado, não preguei sabedoria humana, nada, eu preguei apenas Cristo e este crucificado. Pronto, foi muito diferente a história. Foi muito diferente a história. Pois é esse arrogante aqui, que chega a dizer para os outros que viviam perseguindo ele, os outros próprios crentes: olha, eu sou judeu, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, circuncidado ao 8º dia, eu cumpro a lei à risca, ninguém mais do que eu. Pois é esse arrogante aqui, que disse agora, tudo isso está crucificado para mim. Isso não me interessa mais. O que me interessa agora é a cruz de Cristo. Quantos vivem assim? Quantos agem assim? Caim não agiu assim, desde lá do início. Falamos de Abel, vamos falar de Caim. As pessoas que não se contentam com Deus, não se contentam em obedecer a palavra de Deus, não se contentam em observar a doutrina da palavra de Deus. Pois é, Caim foi este. Caim sabia, como Abel. Eu vejo pastores discutindo, por que Deus não aceitou Caim? Digo, homem, pelo amor de Deus, foi
porque ele sabia, como o irmão dele também sabia, como Adão e Eva também sabiam, que os sacrifícios tinham que ser de sangue, tinha que haver morte. Preguei aqui nos outros domingos passados aqui algum dia. Tinha que haver morte. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Portanto, o culto deles, o sacrifício deles tinha que ser de sangue. Mas Caim achou melhor levar o melhor da terra. Ou seja, o que Deus disse não vale. O que vale é o que eu acho. Eu acho que é melhor levar o melhor da terra. Eu até levei o melhor, eu dei o melhor que eu tinha. O homem não era pastor, ele era agricultor. Então o que eu tenho para dar é isso. Mas não foi isso que Deus pediu. Deus pediu, não ordenou, sacrifício de sangue. Foi simplesmente por isso que Deus se agradou de Abel e do seu sacrifício, e não se agradou de Caim do seu sacrifício. Por quê? Porque Caim desobedeceu a Deus. Foi só por isso. Ora bolas, como é que Deus vai se agradar de alguém que desobedeceu a ele? Quem sabe o melhor para mim sou eu, pastor. Mesmo eu mostrando na Bíblia. Irmãos, repito, como nós vimos na mensagem dos domingos anteriores, não somos nós que nos salvamos. Nós não nos geramos a primeira vez. Não somos nós que nos geramos, nem nossos pais. É Deus. Portanto, nós não nascemos a primeira vez por qualquer tiquinho assim de poder nosso. Pois é, a regeneração ou o novo nascimento, e Jesus diz isso tão claro lá em capítulo 3 de João para Nicodemos. É o Espírito. Sopra onde quer, você não sabe, é Ele, não é você. Você não tem qualquer participação nesse negócio. Ora, se eu não tive participação no meu nascimento carnal, como é que eu vou ter participação no meu nascimento para a vida eterna? No nascimento carnal eu duro no máximo 100 anos, a vida eterna é vida eterna. E esse aqui que é chinfrim, como o Hebreu diz, a velha aliança é um negócio que perdeu o valor. Imagine, se nessa nova aliança eu não tinha nada para dar para Deus, na outra eu vou ter, que é muito superior, como o livro de Hebreus mostra. Então nós não temos qualquer participação no nosso nascimento carnal, muito menos no nosso nascimento espiritual. Só Deus tem esse poder. Nós pregamos isso aqui nas pregações do domingo. Além disso, eu tenho lembrado para vocês aqui, falando com os meninos lá dentro, ninguém nasce crente. Ninguém nasce salvo. Filho de crente não é crente, embora os pais pensem que seus filhos são crentes porque são criados na igreja. Não é. Ele tem que ser salvo por Deus. Claro, se você é fiel no ensino do seu filho, Deus vai honrar, porque Ele prometeu. Então não é mérito seu, não, é do próprio Deus que lhe deu condição de educar seu filho no temor do Senhor, e Ele vai honrar. Mas se o próprio pai já não vive de acordo com a palavra, como ele criará o filho? Como ele conduzirá o filho num caminho que ele mesmo não está trilhando? Isso é impossível, irmãos. Isso é impossível. Como diz o salmista, eu nasci em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51:5. Por isso é necessário que sejamos regenerados. Como Deus disse a Nicodemos, Jesus, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Acaso eu posso nascer de novo? Não. Só que aquele que nascer de novo pelo poder exclusivo de Deus,
Se Deus deu vida a ele, quem dá vida não é Deus? Quem conduz a vida não é Deus? Todo mundo não sabe disso? Alguém por acaso tem vida própria em si mesmo? Não, nem o diabo, nem os demônios. Todos têm vida em Deus. Todo mundo sabe disso, está escrito na Bíblia. Tudo existe em Deus. Então, se Deus me deu vida nova, se Deus me regenerou e usou de um processo estupendo para que isso acontecesse, o próprio Filho veio à terra sofrer os meus pecados. Aí depois disso Deus vai me entregar a minha própria sorte, sabendo que eu sou um pecador? Não. Ele não disse: eu porei o meu temor no seu coração, eu lhe darei um espírito novo, e eu porei mais o meu espírito nele, exatamente para que ele ande nos meus estatutos e juízos. Nada diferente disso é um crente. O que é que eu quero dizer com isso? Que um crente não andará em busca das coisas do mundo. Vamos já trabalhar isso aqui. Não pode. Se ele for crente, ele não andará em busca das coisas do mundo, porque ele sabe que essas coisas do mundo são exatamente o contrário de Deus. A santificação daquele que foi salvo é obrigatória e é natural, porque é Deus quem faz isso em você e através de você, no poder do Espírito que Ele botou em você. Quem não souber disso e não viver com base nessa fé, como nós pregamos no domingo passado, não tem negócio com Deus. Mesmo dentro da igreja, mesmo pastor, mesmo presbítero, mesmo o que ele quiser ser. Deus nos tira do mundo, por isso nós não temos mais negócio com o mundo. Nos santifica, nos ensina e nos manda de volta para o mundo. Para quê? Para que eu conte esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Irmãos, isso é tão simples, irmãos. Deus fez isso com Israel, tirou Israel da escravidão, santificou Israel, deu-lhe uma lei, que são as doutrinas, deu-lhe um legislador, Moisés, deu-lhe sacerdotes para lhes ensinar essa lei. Para quê? Para que Israel fosse modelo para as outras nações. Israel descumpriu toda a lei de Deus. Deus lhe mandou profetas para dizer: olha, presta atenção. Eles mataram os profetas. Não foi assim que Deus fez com Israel? Tirou Israel da escravidão do mundo, do Egito. Na época o mundo era o Egito. Santificou, deu-lhe leis, deu-lhe doutrina, ensinou, preparou. Agora vocês vão testemunhar disso aí. Vocês vão testemunhar de tudo que eu fiz com vocês. Vocês vão mostrar ao mundo. Acaso não foi assim que Jesus fez também com a igreja? Jesus veio, escolheu 12 pessoas, treinou estas pessoas durante 3 anos, de manhã, de tarde e de noite. Isso dá mais de 20.000 horas aula, teórica e prática. Nenhum curso com doutorado, pós-doutorado, pós-pós-pós-doutorado, pós-pós-pós-pós-pós-doutorado tem 20.000 horas aula. Nenhum. Pois é, os discípulos tiveram com Jesus. Esses que os pastores chamam de analfabetos. Discípulo, mas analfabeto. Analfabeto é tu, rapaz, que não presta atenção à Bíblia. Eles não tinham conhecimento intelectual acadêmico, mas eles tinham conhecimento de Deus. Jesus disse: a minha glória, Pai, a glória que eu tive contigo, eu transmiti a eles. E o que foi que Jesus transmitiu a eles? O conhecimento de Deus. Para quê?
para mandá-los de volta para o mundo, e de pregar o evangelho a todas as nações. Pois é, a mesma ordem que foi dada para Israel, embora Israel não fosse pregar o evangelho em canto nenhum, era só para testemunhar, pois ele deu aos discípulos: ide, vocês, eu vou edificar minha igreja através de vocês. Eles edificaram a igreja, pregaram o evangelho em todo mundo, e a partir desse evangelho pregado, eles passaram a doutrinar. Não há nenhuma ordem, já disse isso aqui, repito, nenhuma ordem para nenhuma igreja ir pregar em nenhum lugar. Assim como não há nenhuma ordem para Israel ir pregar em nenhum lugar. Só tinha que testemunhar do que Deus fez com eles. Pois é, esse é o papel da igreja: testemunhar, viver em santidade de vida. Eu não sou mais do mundo. O que é que a igreja faz? Trouxe o mundo para dentro da igreja. Mundanizou-se totalmente, ou seja, a minha pregação não vale mais nada. Por quê? Porque eu estou usando os próprios artifícios do mundo, achando que com isso eles vão entender o que é a cruz de Cristo. Eu não estou levando para eles uma loucura, eu estou levando para eles um negócio bacana, agradável. É isso que a igreja está fazendo. Irmãos queridos, quem não consegue entender isso que eu acabei de dizer agora aqui? Isso é tão elementar na doutrina da salvação, que a pessoa, eu vou repetir, que a pessoa que não sabe disso, ou sabe intelectualmente, mas isso não tem qualquer poder na vida dela, seguramente essa pessoa não é convertida. Seja ela pastor, bispo, trispo, apóstolo, o que ele bem entender. Conforme nós lemos, um salvo não pode amar o mundo. Um salvo não pode amar as coisas do mundo. Porque um salvo sabe que tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos, é soberba da vida, e não pode agradar a Deus, porque não procede de Deus, mas procede do mundo. Foi isso que nós lemos aqui. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, eu digo aqui, a forma como eu estou falando, isso parece agressivo para os irmãos, mas está escrito isso aqui, ó, todas as letras. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É o que eu estou falando para vocês aqui. Quem não conhece essas coisas que eu falei nas 4, 5 pregações últimas aqui, se não afetou você de forma nenhuma, você não tem negócio com Deus. Aqui, ó. Você prefere as coisas do mundo, prefere se envolver com as coisas do mundo. Ah, porque não sei o que, eu preciso disso, eu preciso não sei o que, eu tenho que não sei para onde, eu vou levar meu filho não sei para onde, eu tenho que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim. E Deus? E o estudo? E o conhecimento de Deus? E a obediência a Deus? Ah, isso aí, depois eu resolvo isso aí. Depois eu... Não, pastor, eu estou no centro da vontade de Deus. É. E como é que está a sua vida? Obviamente eu insisto que esse contexto de mundo aqui, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Aí ele destrincha. Que coisas do mundo são essas? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O que é concupiscência? Está no boletim. A mensagem do boletim eu tratei desse mesmo assunto também. Eu já disse para vocês, a mensagem do boletim é outra mensagem, mas o tema normalmente é o mesmo. O que é concupiscência? Um desejo desenfreado por prazeres, por coisas do mundo que agradem a mim. Eu não quero saber se outras pessoas vão gostar ou não vão. Eu gosto, eu quero isso, eu preciso disso. Então isso é concupiscência da carne. Você está preocupado com o seu próprio corpo, com os seus próprios desejos. Deus está fora. Deus está fora.
Mas o que foi que Jesus ensinou para os seus discípulos? Esses que ele preparou durante 3 anos? Senhor, o que é que nós vamos comer? O que é que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Jesus disse, meus filhos, não se preocupe com essas coisas. Acaso Deus não cuida de um pardal? O que é que vale um pardal? Nada. Acaso Deus não cuida do lírio do campo, que hoje está bonitinho e amanhã vai para o fogo? Vocês por acaso não são muito mais importantes do que um pardal e um lírio? E Deus não cuida tanto do pardal quanto do lírio? Então busquem a justiça de Deus em primeiro lugar. E essas coisas, o que comer, o que beber e o que vestir, vos serão acrescentados. Vem do céu? Não, mas você vai ter sabedoria para trabalhar, o necessário, para ter o seu necessário e não o que você deseja, porque aí já é concupiscência. Irmãos, é simples assim. Quem é que age assim? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, isso são coisas naturais da nossa natureza carnal, pecaminosa, natureza adâmica. Mas acontece que Paulo ensina também para nós que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele não disse tudo aquilo que eu era, hebreu de hebreu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, poderoso em tudo, isso não vale mais nada. Eu agora só quero saber da cruz de Cristo. É isso, irmãos, a Bíblia diz a mesma coisa o tempo todo, é só a gente saber identificar. Eu estou enquadrado nisso? Não. Então eu vou ter que botar o joelho no chão e dizer, Senhor, me salva, me salva. Eu nunca entendi essa salvação. Eu estou numa igreja, mas eu nunca entendi. Pela nossa natureza carnal, irmãos, pecaminosa, caída, nós queremos nos gloriar em nós mesmos. Eu quero ser reconhecido. Quantos problemas nós temos na igreja por causa disso? As irmãs fazem uma festa ou sei lá o quê, se ninguém elogiar, pronto, está feita a confusão, porque ninguém elogiou a festa que as irmãs prepararam. Se o irmão fizer alguma coisa na igreja e ninguém disser aqui na frente, olha o irmão tal, se passar o aniversário do irmão e o pastor não lembrar aqui de dizer o irmão aniversário tal, está feita a confusão, porque o pastor não lembrou do meu aniversário. Olha a importância do ego. Isso é a nossa natureza carnal, irmãos. Eu quero ser reconhecido. Alguém vai ter que enxergar o meu valor. Eu preciso ter um carro tal, eu preciso ter uma roupa tal para me admirarem. Nós queremos nos gloriar em nós mesmos, pela posse das coisas desse mundo, fama, dinheiro, poder, prestígio. Esta é a soberba da vida que João fala aqui. Tudo procede do mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Concupiscência da carne, tudo que eu quero é para o meu corpo, é para agradar a mim mesmo. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso comer o melhor, eu preciso ir para restaurante, eu preciso não sei para onde, eu preciso não sei o quê, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero tudo para o meu conforto. Concupiscência dos olhos, tudo que eu vejo eu quero, inclusive a mulher dos outros, inclusive o marido das outras. Fulano tem isso, eu vou ter mais do que ele, porque eu vi que ele tem. Concupiscência dos olhos, está no boletim. Por que as mulheres principalmente se embonecam tanto? Concupiscência dos olhos. Maquiagem é uma mentira, é um engodo.
Eu não estou aqui feito os pentecostais dizendo que é proibido se pintar, não. Eu estou só dizendo para você que isso é pecado mesmo. Por quê? Porque você está querendo enganar os outros. Você está querendo parecer o que você não é. A maquiagem embeleza você, deixa você, a produção deixa você, que coisa linda, vai ver ela de manhã quando acorda. Então isso é mentira, isso é um engodo. Você está querendo mostrar que é o que você não é. Isso é mentira. Isso é do demônio. E hoje a gente tem pastor vendendo cosmético para os irmãos. Só falta ele dizer que é cosmético gospel. Tem uma loja lá no shopping lá. Moda evangélica. Eu tenho vontade de entrar lá com Margarida. Marga, vamos entrar lá que eu quero perguntar o que é moda evangélica. Lá naquele shopping, sei lá como é o nome, Moriá, que é um shopping de crente. 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 Os condôminos do shopping são crentes também. Aí não pagam o aluguel do homem lá do shopping, não pagam a luva, não pagam não sei o que, tudo. Inclusive igreja, que também tem negócio dentro do shopping lá, fica devendo, não paga e é despejado. Crente. Pois é, tem lá moda evangélica. Eu queria entrar lá para dizer, moça, o que é moda evangélica? Me mostra aqui o que é moda evangélica para eu saber, porque eu não sei o que é isso. Pois é, queridos, a simples maquiagem que a gente bota e se ajeita e não sei o que, isso é uma mentira. Eu estou querendo que as pessoas me vejam de uma forma que eu não sou. De uma forma que eu quero parecer para elas. Não foi isso que Deus me deu. Concupiscência dos olhos. Ah, pastor, a coisa é tão banal. Pois é, mas é do mundo. Eu não preciso estar maquiada para Deus. Deus sabe quem eu sou. E ele disse muito bem para Samuel: os homens vê a fachada, eu vejo o coração. Adianta eu estar toda maquiada, toda bonita para o mundo e o coração, como Jesus mesmo diz, que nem os fariseus, e o coração dentro é podridão. Adianta eu estar com o sepulcro bem caiado, bem bonitinho, com a cruz bonitinha lá e tudo, e dentro só tem podridão. Olha, irmãos, queremos ter tudo. O que os nossos olhos veem, tudo que os nossos desejos querem, evidenciando claramente e às vezes declarando a plenos pulmões: eu vou vencer na vida. Eu vou vencer na vida. Eu vou ganhar o mundo. Eu vou ter isso, eu vou conseguir. Isso é obstinação. E Deus diz que a obstinação é um pecado semelhante à feitiçaria, à idolatria. Por quê? Porque eu sou o meu soberano. Deus não está comigo. Nós temos casos aqui na igreja: eu vou vencer. Não tem quem empate. Sacrifica a família, sacrifica comunhão com os irmãos, qualquer coisa, mas eu vou vencer. Pois é. Quem está em você é Satanás com todos os seus demônios. Deus não. E está aqui na igreja participando de Santa Ceia. Aí tem irmão que diz: pastor, que o senhor não proíbe? Eu digo: não, meu amigo, eu não sou dono de Santa Ceia de ninguém, eu ensino. Então uma pessoa que se dane diante de Deus. Eu não estou ensinando e cobrando, vocês sabem o tanto que eu cobro. Eu não ensino e cobro o tanto que eu cobro. Pois então pronto, ele que se vire. Eu cobro, não, deixa de cobrar. Eu não vou proibir ninguém de nada aqui. Quem me deu esse poder de proibir alguma coisa aqui? Isso é outra coisa. Pastor, quer poder, eu tenho poder, eu faço isso, eu faço. Ai de quem toque no ungido do Senhor. Isso é palhaçada. Irmãos, o nosso comportamento comprova claramente que os nossos afetos estão no mundo, estão nas coisas do mundo, nos prazeres que o mundo oferece. Ninguém negue isso, por favor, sejamos honestos.
E o que é que João está dizendo aqui? Se alguém ama o mundo, ou as coisas que o mundo oferece, o amor do Pai não está nele. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso serve de alguma coisa para você? Não? Então você não tem negócio com Deus. Está perdendo tempo em vir para a igreja. É por isso, aliás, que a igreja está secando, porque eu digo isso. Tem que fazer o que aqui? Vá para o mundo, meu irmão. É isso que você quer? Vá para o mundo logo de uma vez. Se esqueça desse negócio de igreja, esqueça. Você pertence ao mundo, então vá para o mundo. Deus não colocou em você um coração novo. Deus não colocou em você um espírito novo. Deus não colocou em você o temor dele. Deus não colocou em você o espírito dele. Então vá logo para o mundo de uma vez. Deixe de ser hipócrita. Vocês já ouviram algum pregador dizer isso? Eu acho que não, nem vão ouvir. O amor do Pai não está nele. Irmãos, não pode haver algo mais terrível do que não ter negócio com Deus. Como Paulo diz lá em Romanos 1. Deus o entregou às suas próprias paixões. Eu quero e vou conseguir. Quer a comprovação dessa verdade? De que não há coisa mais terrível do que não ter o amor de Deus na sua vida? Por não ter o amor de Deus na sua vida, as pessoas não têm prazer em Deus, não têm prazer nos ensinos de Deus, não têm prazer em fazer a vontade de Deus. Amam o mundo e vivem como loucos. Loucos, aquele que rasga dinheiro e joga pedra na lua. Totalmente iludidos, tentando ganhar o mundo, mesmo sabendo que o mundo passará. Ora, o mundo passará, bem como a sua concupiscência. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Pois é, você quer se agarrar em algo que não tem sustentação. É ou não é um louco? De que adianta lutar tanto por algo que eu não vou poder segurar? De que adianta eu me agarrar em fantasias? Que a pergunta do Senhor Jesus fique ecoando no nosso juízo o tempo inteiro. Que adianta o homem ganhar o mundo se perder a sua alma? Mateus 16, 26. Percebem a loucura, irmãos? É tão simples entender isso. É tão lógico. Além do mais, como nós já vimos nas pregações dos domingos anteriores, o mundo será julgado pelo justo juiz. Quando ele vier, lembrando as pregações anteriores, ele virá como juiz para julgar o mundo. Sabem que mundo é que ele vai julgar? O mundo que o crucificou, o mundo que o rejeitou, o mundo que dele não fez caso, como nós vimos na pregação do domingo passado, o mundo que cuspiu nele, o mundo que o colocou numa cruz. É ou não é loucura
tomar partido desse mundo, sabendo de antemão qual é o julgamento desse mundo, quando o justo juiz vier. Aí eu quero me agarrar com este mundo, sabendo que ele já está julgado, sabendo que o juiz vem aqui para dizer: este mundo passará. Nós vimos aqui, este mundo passa, esse mundo está condenado. Irmão, eu acho que a palavra não é nem loucura para entender, é burrice. Esse é o mundo em que nós vivemos. É o mesmo mundo que rejeitou a lei de Deus lá no Velho Testamento. É o mesmo mundo que rejeitou o Senhor Jesus e o crucificou. É o mesmo mundo que rejeitou a pregação dos apóstolos e a doutrina. É o mesmo mundo que rejeita a pregação desse pastor aqui. E diz aí pelos corredores da igreja: não aguento a pregação do pastor, não aguento. Eu não aguento essas pregações do pastor. Não é só um que diz isso aqui não. Você já deve ter ouvido de alguém dizer isso, mas não é só um que diz isso aqui não. Isso quando fica aqui. Quando não aguenta mesmo, vai-se embora. Que nem vocês sabem quantas pessoas já foram embora daqui por causa das minhas pregações. Uns tiveram coragem de dizer para mim: pastor, eu vou embora porque eu não aguento suas pregações. Eu digo: vá. Vá. Você quer pregação bonita, então vá procurar pregação bonita. Tomar partido do mundo, irmãos, ou preferir o mundo sabendo qual é o seu julgamento, é a mais absoluta insensatez, é a mais absoluta loucura. Quantos irmãos aqui estão seguindo nesse caminho? Acordem, irmãos, são poucos aqui hoje, acordem. Como dizem algumas igrejas, acordem para Jesus. Acordem para Jesus. Não há a menor possibilidade, irmãos, de vencer o mundo. Eu vou vencer. Não há a menor possibilidade de vencer o mundo sem o poder daquele que já venceu o mundo. O único que tem poder para vencer o mundo, aquele que o criou, aquele que o amaldiçoou e aquele que prometeu que o restaurará, que fará novas todas as coisas. O mundo velho passará, farei novo, céus e nova terra, tudo. Aí eu quero ficar agarrado nesse que passará, dizendo que vou vencê-lo. Que adianta vencê-lo se eu vou perder a minha alma, como Jesus disse? Não há a menor possibilidade, irmãos, de alguém fazer a vontade de Deus sem antes ter sido regenerado por Deus. Quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Não adianta estar numa igreja, não adianta ser membro de igreja, não adianta ser diácono, presbítero, pastor, não adianta, se você não foi regenerado por Deus. E se você foi regenerado por Deus, a sua vida evidenciará isso, porque esse poder que vai evidenciar isso não está em você, está em Deus. Hoje pela manhã Tiago falou aqui, está aqui presente escutando: eu estou lutando contra determinada coisa. Não lute com as suas forças, você vai perder. Se você não tiver com o poder de Deus em você, nessa luta, já está perdida. Quem estava aqui de manhã viu, e ele que está aqui escutando viu isso. Se você acha que vai vencer o pecado sozinho, está muito enganado. Tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne,
dar-lhes-ei o novo espírito, colocarei neles o meu temor, e para selar essa aliança, como Paulo explica lá tanto em Coríntios como em Efésios, para selar essa aliança, eu colocarei neles o meu espírito, que é o penhor. O que é penhor? Garantia de que eles não se desviarão dos meus caminhos, dos meus estatutos e dos meus juízos. Diferente disso, não é salvo. Esse é o único poder que vence o mundo. Aliás, João aqui nessa mesma carta, mais na frente, ele diz: esse é o poder que vence o mundo, a nossa fé. O que é fé? Conhecimento dessa verdade, conhecimento dado pela revelação do Espírito Santo e não pelo meu conhecimento intelectual. Conhecimento dessa verdade, aplicação dessa verdade na minha vida pelo poder do Espírito Santo também, que eu também não tenho condição de fazer nada disso. Aí, uma vez recebido isso do Senhor, eu vou fortalecido no Senhor e na força do seu poder, como Paulo diz em Efésios 6,10, aí eu vou andar, caminhar no temor do Senhor, que Ele colocou no meu coração, orientado pelo Espírito Santo, que Ele colocou em mim, e o mundo não me atrairá. Irmãos, eu fui muito agraciado por Deus, muito agraciado. Tenho sofrido, que vocês sabem o quanto eu tenho sofrido, mas eu fui muito agraciado por Deus. Eu nunca lutei para vencer o mundo. A única coisa que eu quis na minha vida, que eu lutei para isso, foi ser comandante de navio, marinha mercante. Então, quando eu tinha 19 anos, eu estudei. E estudei muito. Porque eu queria ser comandante de navio da marinha mercante? Porque eu queria ganhar o mundo. Nada melhor do que comandante de um navio que viaja o mundo todo. Nada melhor do que isso. Pois eu passei no concurso. Fiz todos os exames médicos. Tirei medida para farda. Porque o oficial de marinha mercante, ele já é oficial desde que começa a estudar no colégio de oficiais. Aí, antes de se apresentar lá, mandaram me chamar para dizer que eu não tinha sido mais aprovado, não. A desculpa do cara, eu tinha pouco peso para minha altura. Escola de oficiais não tem isso. Depois eu descobri por quê. Olha as coisas, nada há encoberto que não venha a ser revelado, como diz Jesus. Um amigo meu de infância, sobrinho de uma amante do responsável pelo concurso lá na Marinha, que foi reprovado na segunda prova, porque todas as provas são eliminatórias. Você faz a primeira, era só nos domingos as provas. Aí no outro domingo está lá aquela monte de jovem no pátio da escola de oficiais, e eles chamam pelo nome, fulano de tal, aí vão entrando para a sala de aula fazer a prova. Aqueles que não foram chamados, aquele que não está no livro da vida, aquele que não está no livro da vida, volte. Pois é, esse meu amigo, na segunda prova, ele não foi mais chamado. Presta atenção, ele só fez uma prova. Já foi reprovado na primeira prova, ele não fez mais nem a segunda. Como nós éramos amigos de infância e de juventude, estávamos todos juntos lá. Na primeira prova, entramos para fazer a primeira prova. No outro domingo, estávamos lá para ser chamado para a primeira prova. Eu fui chamado, outro amigo foi chamado e ele não foi mais chamado. Então ele foi logo reprovado na primeira. Pois é, foi ele que entrou no meu lugar. Na grande marinha do Brasil aconteceu isso. E mais, eu ouvi do próprio, eu lembro o nome do cidadão, não vou dizer aqui não, mas eu lembro o nome dele. Quando ele soube que eu era irmão de Josué, meu irmão Josué, pastor Josué, comandante de marinha, saiu da marinha para ser pastor. Quando ele soube que eu era irmão do meu irmão, que tinha prestígio lá na marinha, já estava saindo, vocês sabem que finalista de qualquer curso tem todo prestígio lá dentro, e pinta e borda. Me chamou lá, na frente do meu irmão, na sala do homem lá, e ele disse: mas Josué, como é que você não nos disse que tinha um irmão fazendo o concurso? Se ele soubesse que eu era irmão de Josué, eu não tinha sido premiado para ter sido desaprovado para botar o filho, o sobrinho da amante dele. E eu conheci ele lá na casa dessa amante dele várias vezes. Como eu estou dizendo, nós éramos amigos, então estávamos sempre juntos. E eu vi várias vezes ele ia para lá no carro da marinha, para a casa da amante dele. Na época, o governo militar era quem mandava em tudo. Quem vai dizer alguma coisa com o militar? Pois é, eu vivi isso. E disse mais, porque eu chorei na hora. Chorei muito.
porque era isso que eu queria. O homem me barrou para botar outro. Quando ele disse isso na frente do meu irmão, eu chorei muito na frente do comandante lá. Ele disse: meu filho, fique tranquilo, o ano que vem pode fazer o concurso que você já está aprovado. Eu vivi isso com 19 anos de idade. Foi a única coisa que eu lutei na minha vida para ser. Deus não deixou, porque Ele sabia que não ia dar certo. Aí em seguida, mais alguns meses, 2 meses, sei lá quanto tempo, não estudei mais para concurso, para nada. Aí veio o concurso do Banco do Brasil. Eu me inscrevi e passei pelo que eu tinha estudado para a escola de oficiais. Eu tinha estudado tanto que eu passei no concurso do Banco do Brasil. Aí entrei no Banco do Brasil. Mas o que eu queria? Ganhar o mundo. Deus não deixou. Então Deus foi muito gracioso na minha vida. No Banco do Brasil, eu nunca lutei para subir de cargo no Banco do Brasil. Eu era o que eu era, simplesmente. E fui galgando os cargos de gerente. Saí do banco para não ir para o norte como superintendente. Eu não queria cargo de superintendente, porque eu sei que é um cargo político. Onde tem política tem corrupção. Já falei isso para vocês aqui algumas vezes. Pois eu saí do banco para não crescer no banco. Que até cargo de gerente ainda dá para aguentar, mas de superintendente e diretor não dá mais. É corrupção total. Vocês estão vendo aí um ex-diretor do Banco do Brasil que fugiu, está na Itália lá, não sei o quê. Está passando na televisão toda, esse rolo que teve aí, dos mensaleiros aí, tudo. Está fugindo, está na Itália. O Brasil pedindo extradição para trazer o cara, diretor do Banco do Brasil. Pois é, irmão, Deus foi muito bom para mim. Ele não me deu um coração ambicioso. Eu não quero saber. Eu quero ter o que eu preciso ter. Só isso. O que eu de fato necessito ter. O que não for, não me é dado, então eu também, graças a Deus. Então, irmãos queridos, o único poder que vence o mundo é o poder da fé. Que fé? No nosso caso de salvos. Preguei domingo passado. Qualquer fé tem poder. Qualquer uma. Agora, no nosso caso de salvação. Que fé? Essa fé que eu estou falando para vocês aqui. Essa fé em Deus. Essa fé no que Deus prometeu. Essa fé no Filho de Deus. Essa fé no poder da cruz. Essa fé de saber que eu não vivo mais, como Paulo diz, mas Cristo vive em mim. Eu sou conduzido por Deus e não por mim mesmo. Eu não vivo nessa ganância soberba da vida. Eu quero ser, eu quero estar, eu quero poder, eu quero ter. Portanto, irmãos, que cada um examine-se a si mesmo. Você realmente crê nessas coisas que a gente tem pregado aqui esses últimos 4 domingos, arrochando nó cada vez mais, e o povo pulando fora, já só tem um texto dos irmãos na igreja já. E olha, quem saiu daqui não foi para o mundo não, quer dizer, na ideia dele, ele foi para outra igreja, simplesmente, ele está numa outra igreja com uma pregação bonita, só isso. Ele continua crente, na cabeça dele ele continua crente, o errado sou eu. Pois é. Aqueles que pensavam que eram crentes crucificaram Jesus. É a mesma coisinha. Você realmente crê nessas coisas? Essas coisas impactam a sua vida? Como é que você vive? Você continua lutando para ter as coisas, e se esquece dos próprios filhos? Falei hoje de manhã aqui. Se puder conseguir um colégio de tempo integral, você bota o filho. Ou seja, quem vai cuidar dele o dia inteiro são professoras que você não sabe nem quem são. Quando chega em casa de tardinha, dando-lhe um tablet na mão do menino ou um smartphone, que é para o menino não perturbar. Você quer assistir o jornal tranquilo e tal, pronto. Ou então o menino se tranca lá no quarto com um notebook, com um computador. Você não tem quase contato com seu filho. Crente, irmão da igreja, vive assim. Que crente, rapaz? Que crente?
Pois é, irmão, se você está vivendo assim, você está no caminho da perdição eterna. Português bem claro, você está a caminho do inferno, mesmo dentro de uma igreja. Portanto, arrependa-se enquanto é tempo. Peça graça a Deus. Peça ajuda ao pastor. Todo mundo sabe, eu digo aqui, eu estou à disposição dos irmãos para ajudar a qualquer hora, a qualquer dia, o que for preciso, se eu tiver com condição, com saúde, mas eu estou. Eu caio, mas não quebro. Peça ajuda aos irmãos. Irmão, eu preciso orar. Vem aqui, Tiago não ensina no livro dele? Chama os irmãos, vão orar. Confesse os seus pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Ele não está falando de reunião de oração, não. Ele está falando do irmão procurar outro. Vamos orar? Irmão, eu estou precisando. Eu estou com dificuldade lá em casa, assim. Me ajude em oração. Confesse o pecado, o irmão. Ele não está falando dessa reunião de oração abestada que tem por aí, por todo canto, cheio de gente, alesado, orando aí, sem saber nem o que está orando. Eu quero. É a mesma coisa. Deus entrou no mundo, ele quer o mundo. Pois Deus está dentro desse mundo que eu quero agora. Senhor, eu quero isso. Como Tiago mesmo também diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos próprios deleites. Ou seja, eu e meu corpo, eu preciso disso, eu quero isso, e Deus tem que me dar. Detalhe, Deus entrou no seu mundo. É isso, essas reuniões de orações aí são basicamente isso. Heresia total. E os pastores apoiam e ajudam os irmãos. Vem, irmão, vem para a reunião de oração. Doutrina, zero. Conhecimento de Deus, zero. Obediência a Deus, zero. Arrependa-se, irmão. Volte ao caminho do Senhor, que você já ouviu tantas vezes esse velho falando aqui. Ande de acordo com o que Deus disse. Obedeça a palavra do Senhor, a doutrina. Venha para os estudos bíblicos. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, eu já disse várias vezes. Já me ofereci aqui a outros irmãos. Eu vou na sua casa ensinar. Quem já adoeceu aqui, teve hospitalizado, sabe que eu fiz isso. Passei meses indo na casa do irmão doente, na casa dele, ensinar para ele. A aula da escola dominical eu ia dar para ele na casa dele. Perguntei: você quer que eu venha pregar para você o sermão da igreja? Agora está na internet, está melhor. Você quer que eu venha pregar para você a pregação de domingo? Eu venho pregar só para você. Tem irmã que está aqui me escutando, que sabe que você quer que eu vá fazer o culto doméstico na sua casa todo dia, eu vou. Porque a alegação foi que a gente nunca fez, não tem esse hábito, nunca fez. Digo: eu vou fazer. Eu vou fazer, a gente fica fazendo lá o tempo necessário até vocês adquirirem o hábito. Eu digo qual é a hora. É 5 da manhã, é 6 da manhã, é 6 da tarde, é 7 da noite, digo qual é a hora. Eu vou. Peça ajuda, querido. Ou essas coisas não são importantes? Lute para fazer a vontade de Deus. Lute. Essa é a única prova de que o Espírito Santo está em você. Porque você sozinho não vai conseguir mesmo, não. Sem chance. Lute para fazer a vontade de Deus e não a sua. O Espírito de Deus vai estar em você para você lutar para fazer a vontade de Deus e não a sua. A sua vontade é a vontade do mundo. Porque somente assim, queridos, a gente chega no final do texto aqui, ó. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Primeira parte do último versículo. Segunda parte. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não se pegue no mundo que passa, que vai ser destruído. Se
pegue com Deus, faça a vontade de Deus, para que você permaneça eternamente. Lute, se esforce, certo de que você não tem capacidade de fazer isso sozinho. Só pode fazer isso no poder de Deus. E o único jeito de estar no poder de Deus é estar de acordo com a sua palavra. Não tem outro jeito. E essas coisas acontecerão. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Para quê? Para louvor da glória do próprio Deus. Não é por sua causa, não. Tudo é para a glória de Deus Pai. Nós somos apenas agentes, objetos dessa glória de Deus, desse amor de Deus, para que a glória de Deus resplandeça. Que Deus seja louvado, irmãos. Amém. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, porque dela vem graça e luz para a minha santificação. Uma vez salvo, obrigatoriamente vem a santificação, porque após a santificação
inevitavelmente virá a glorificação na presença eterna de Deus Pai. Aleluia. Vamos orar para a gente... Lembre dos irmãos enfermos, que aumentou agora essa época de chuva, de tudo. Vamos ficar de pé para a gente encerrar a nossa... Nós estamos terminando mais tarde, irmão, porque vocês estão lembrando que nós começamos bem mais tarde também. Presbítero Iremar, que hoje não participou, porque a gente tinha tão pouca gente aqui que eu preferia eu mesmo conduzir todo o processo aqui. Presbítero Iremar fará esta oração de gratidão ao Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nos concede estarmos mais uma vez reunidos para louvores direcionados. Obrigado, Senhor, por ter usado o meu amado filho para trazer uma mensagem tão importante para o nosso aprendizado. Não só meu Pai, em palavras, mas também que sejamos também avanços e levados a outros que precisam ouvir também esses ensinamentos. São exortativos, mas importantes para nós. Ele cuida de uma maneira muito especial e não é necessário ficarmos tristes por ser um pequeno número, porque a tua igreja é assim mesmo. Aquele que busca e aqueles que não querem ouvir uma mensagem tão importante como essa, estão lá fora. Mas nós estamos aqui, dispostos a seguir em comunhão todos os preceitos ao Deus. Trabalha também com a forma toda especial aos nossos amados irmãos que se encontram enfermos. A atuação seja feita à tua vontade, porque tu conhece e o nosso desejo é que todos estivessem aqui, sãos, mas tu sabes como agir. Obrigado, Pai, essa memória que nos concedeu. É verdade, fico triste. Selma também, meu Pai, porque ele era no passado, mas ela está demonstrando, meu Pai, que está contigo. Esses outros exames que foram feitos para o resultado demonstra que está caminhando bem. Muito obrigado. Também pela vitória, ter nascido mais uma meta que mantenha saúde, Pai, que isso mesmo, Pai. Sua mãe, Pai, se conscientize que só esse Deus maravilhoso é que nos concede a paz a cada dia. E até mais que estão ali, uma criança de 12 anos de idade, Pai, já se converteu uma prioridade, uma dor que se mundo perdido, porque não tem mostrado para esse mundo muito obrigado, amados irmãos que aqui se encontram, leva-nos e faz para os nossos lares, e que nós que encontramos estejamos aqui, meu Pai, incluindo do propósito que eu fiz através da mensagem que será ministrada. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus, nosso querido e eterno Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que em Cristo Jesus nos salvou, a comunhão do Santo Espírito, que em nós foi colocado por Deus e em nós habita, para nos conduzir em santidade de vida até o dia do Senhor, seja com toda a Igreja de Cristo aqui reunida, em toda a face da terra, hoje e sempre. Tomar um cafezinho lá fora agora.